Olá, seja muito bem-vindo, você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook. Nós vamos iniciar mais uma entrevista na segunda rodada de entrevistas com os candidatos ao governo de Mato Grosso. Nós do RDTV, do RD News, do blog do Romilson, estamos fazendo essas entrevistas ao vivo para você, internauta, poder participar. Ela também está sendo transmitida pelo site RD News. Todas elas foram agendadas conforme a disponibilidade dos candidatos. E esse é mais um espaço para você participar. Eu e o Ayrton Marques, editor de política do RD News, vamos fazer a entrevista hoje com o candidato... Olá, Lídice. Hoje o nosso entrevistado é o governador Pedro Taques, ele que busca a reeleição pelo PSDB. Lembrando que ele terá 40 minutos para apresentar as suas propostas e também a responder os nossos questionamentos. Como a transmissão é ao vivo no nosso portal e também no Facebook, você que nos acompanha pode também mandar o seu comentário e sua pergunta. Lembrando sempre que ataques e acusações sem comprovação não serão permitidas. E eu vou então fazer a primeira pergunta ao candidato. Governador, qual o principal erro que hoje, mais experiente e paciente, como o senhor mesmo diz, o senhor não cometeria novamente em caso de vitória, em caso de novo mandato? O tempo do senhor começa a ser contado agora. Ok. Bom dia a você, Ayrton, a Lídice, a todos os colaboradores aqui do RD News. Quero cumprimentar os seus internautas e também aqueles que acessam os sites e dizer que é uma honra estar aqui mais uma vez no RD News. Um abraço ao Romilson e toda a sua família. Amigos, eu sou governador há 3 anos e 8 meses e alguns dias. Muitos entendem, ou muitos não é verdade, alguns entendem que eu teria que ter resolvido todos os problemas do estado de Mato Grosso em 3 anos e 8 meses. Inclusive alguns ex-governadores que não fizeram, hoje pedem ou exigem que eu teria que fazer e resolver todos os problemas do nosso estado em 3 anos e 8 meses. Isto é impossível do ponto de vista humano, do ponto de vista das limitações financeiras do estado de Mato Grosso. Não fizemos tudo. Eu quero dizer a você, cidadão que está nos assistindo. Primeiro, que pegamos um estado depois de uma administração caótica de uma quadrilha. Aliás, esta quadrilha, ela não me apoia, mas depois nós tivemos a maior crise econômica da história do Brasil. Se você buscar empresários, o próprio cidadão comum, ele não conseguiu fazer tudo que desejou. Não conseguiu fazer tudo que imaginou, que sonhou em 3 anos e meio. O que ficou para trás, ou ficou mais lento na nossa construção? Nós tínhamos um projeto de fazer com que a saúde pública do estado de Mato Grosso estivesse 100% hoje, mas não tivemos condições de fazer isso. Portanto, hoje a saúde está melhor do que encontramos, diante do número de pessoas que são atendidas, mas a velocidade teria que ser mais rápida, né? Teria que ser mais veloz estas melhorias na saúde. Mas a saúde, nós pegamos uma secretaria totalmente desorganizada, agora nós temos uma organização, combatemos a corrupção e precisamos da continuidade para que a saúde possa se resolver. Alguns dizem que a saúde seria a área da nossa administração que menos caminhou. Eu entendo que ela caminhou bastante e eu posso citar aqui alguns exemplos. Nós estamos construindo, junto com o município de Cuiabá, o novo pronto-socorro aqui em Cuiabá. O Estado, 50 milhões de reais, 27 milhões de reais do município de Cuiabá. Muito bem. Por que este pronto-socorro e hospital de 300 leitos não foi feito antes? Por que aqueles que administraram Mato Grosso nos últimos 15 anos, não tiveram a preocupação de fazer um novo pronto-socorro? Veja, aqui nós já estamos terminando esse hospital. Na administração do Mauro Mendes, 1 ano e meio, 27% do hospital ficou pronto. Na administração do Emanuel Pinheiro, no mesmo tempo, 52% da obra ficou pronto. 52%. Veja a diferença, mas vamos para frente. Aqui em Cuiabá, nós também estamos no Hospital São Benedito. O Hospital São Benedito, ele iniciou os seus trabalhos em julho, agosto de 2015, no primeiro ano da nossa administração.
no terceiro ano da administração do Mauro Mendes, que aliás era um caos à saúde, com greves de 53 dias, vocês noticiaram, aliás hoje eu vi as notícias no RD News daquele tempo, caos na saúde, greve, policlínicas fechadas, corredores do pronto-socorro lotado. Aí, o estado de Mato Grosso, em 2015, nos primeiros 6 meses, e 2016, os 12 meses, investiu no São Benedito para o custeio do São Benedito. Por isso, o São Benedito funcionou. Veja quanto o município de Cuiabá investiu no São Benedito no custeio em 2015 e 2016. Só o Estado e a União é que bancaram o São Benedito. Mas eu quero continuar mais um pouco, me permita. Nós aumentamos o repasse para a saúde pública de Cuiabá. Nós que estamos investindo na UPA do Pascoal Ramos, R$350 mil por mês. Por isso que a UPA do Pascoal Ramos funciona. É a mesma situação em Várzea Grande. A UPA do IPAS em Várzea Grande, ela só funcionou, só foi aberta, só foi inaugurada porque o Estado de Mato Grosso, durante 6 meses, pagou R$650 mil de investimentos para o custeio durante 6 meses. O pronto-socorro de Várzea Grande, e depois dos 6 meses, R$350 mil. O pronto-socorro de Várzea Grande, iniciamos o nosso governo com R$168 mil por mês, repassando, recebidos da administração passada. R$168 mil por mês. Muito bem. Aumentamos para R$650 mil e depois R$1.350.000. O pronto-socorro de Várzea Grande só funciona porque o Estado de Mato Grosso investe R$1.350.000. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, qual foi o erro? Aí não houve erro, foi o sentido da velocidade que deveria ter sido mais rápido, mais veloz, para que nós pudéssemos melhorar mais ainda a saúde. Mas tivemos avanços. Cuiabá, ou Mato Grosso, há 15 anos, e eu sou governador há 3 anos e 8 meses, há 15 anos não se faz transplante renal. E nós conseguimos, junto à União, já saiu publicada a portaria, transplante renal aqui em Cuiabá. Há 30 anos, vou repetir, há 30 anos o Hospital Central está parado. Nós já entregamos o prédio do CRIDAC, Centro de Reabilitação Integrado Dom Aquino Correia, que vai atender a 4.000 pessoas por mês em fisioterapia, ortopedia, oficinas, 2 piscinas aquecidas. Os equipamentos já estão lá dentro sendo montados. Mas por que os outros governadores não terminaram o Hospital Central de Júlio Campos até agora? Agora, um dia desse eu vi uma charge em que 2 candidatos a governadores, que penso que já tenham passado aqui, um conversando com o outro, um pergunta, e aí, quantos meses não chove em Cuiabá? 3 meses. Aí o outro fala, culpa do Pedro Taques. Por que não fizeram antes? Mas nós fizemos, e fizemos bem feito. Por isso, aqui a saúde melhorou, mas a melhora devia ser mais rápida, e eu peço a sua reflexão, né, a sua compreensão, para que nós possamos continuar e fazer as necessárias melhorias no estado todo. Aliás, estamos reformando 3 hospitais regionais. O Hospital de Rondonópolis, ele está sendo reformado. Há 20 anos ele não passa por nenhuma reforma. Eu sou governador há 3 anos. O Hospital Regional de Sinop está sendo reformado. Há 20 anos ele não passa por nenhuma reforma. Aí a culpa é do governador. Governador, a gente está aqui já com um público crescente assistindo a gente ao vivo e já tem 2 perguntas relacionadas ao mesmo tema. Sim. Lenon Lopes perguntando o TAC da nomeação dos AGPs, né, os agentes penitenciários, vai sair este mês? E a Flores Bela, concurseira, o TAC com o compromisso que você fez com o sistema penitenciário. Cadê? Porque não se importa com o sistema penitenciário. Falta de efetivo e valorização ao servidor. Temos perguntas desses internautas sobre responder essa área. 2. Nós temos em Mato Grosso 11.500 presos, reeducandos, 11.500. Temos 6.500 vagas. Nós estamos construindo o presídio aqui de Várzea Grande, um estabelecimento penal em Várzea Grande, outro em Peixoto de Azevedo. Precisamos dos agentes penitenciários. Aliás, para que vocês tenham uma ideia, destes 11.500 reeducandos, quando eu assumi, 1.000 estavam estudando. Hoje, 3.600 estudam. 3.600 estudam. 1.000 estão trabalhando. Precisamos que mais destes reeducandos possam trabalhar. Isso eu defendo. Compramos fardamento para
todos os agentes penitenciários. Aliás, 2 fardas para cada um deles. Entregamos novas viaturas, novos equipamentos, entregamos armas letais e não letais. Precisamos destes agentes penitenciários. Ocorre que Mato Grosso está acima do limite da lei de responsabilidade fiscal. Mas como nós precisamos muito deles, eu determinei que a Procuradoria procurasse o Ministério Público e estamos fazendo um termo de ajustamento de conduta. Já está com o promotor de justiça para que ele possa assinar. A culpa não é do Estado. O Estado de Mato Grosso, ele fez a sua parte. Agora, nós não chamaremos 1000, porque nós não temos condição de chamar 1000. Nós vamos chamar um número que seja razoável para estes 12 estabelecimentos penais. O promotor, que é um promotor sério, decente, já está analisando para assinar. Não está sob a minha governança. O Estado de Mato Grosso está fazendo tudo para que vocês sejam chamados. Bom, aproveitando então essa deixa, se Mato Grosso arrecada acima da média, né? O Estado, a folha de pagamento está, né, o senhor acabou de admitir aí que está acima do limite, houve muitos concursos, as contas estão no vermelho. O que fazer para consertar isso? Como o cidadão matogrossense vai acreditar que vai ser diferente numa próxima gestão, caso o senhor seja eleito? Imagine, né? O Mato Grosso não está acima da média da lei de responsabilidade fiscal agora. Ele vem de bastante tempo. Sob concurso, nós não fizemos muitos concursos. Nós fizemos um concurso para a educação, que aliás a lei de responsabilidade fiscal permite isso, e foi um compromisso meu com os profissionais da educação, 5.700 vagas. Nós substituímos 2 professores contratados por um professor concursado. Isso está na lei, precisa ser feito. Então, vou repetir. Fizemos um concurso para 5.700 vagas, substituímos 2 professores contratados por um professor efetivo. Aí fizemos o concurso. Nós chamamos 3.663 novos profissionais da segurança. Sabe por quê? Porque senão o senhor que está me assistindo poderia ter sido morto. A senhora que está me assistindo poderia ter um roubo na sua casa. Eu sei que tem homicídio, que tem roubo, mas em razão do chamamento desses 3.663 novos profissionais da segurança, nós diminuímos a criminalidade no estado de Mato Grosso. Cuiabá é a capital brasileira que mais diminuiu crimes. Saiu na Folha de São Paulo. 30% a menos. Sabe por que nós diminuímos os homicídios em Cuiabá? Como fizemos no estado todo, em razão destes policiais que foram admitidos. Esse é um ponto. E também fizemos este concurso para os agentes penitenciários, sob pena de nós termos um caos nos estabelecimentos. Nós não fizemos outros concursos. Portanto, a lei de responsabilidade fiscal, os concursos foram realizados nas exceções previstas na lei de responsabilidade fiscal. Como nós solucionaremos isso? Aliás, o caminho já foi dado. Aprovamos a emenda constitucional do teto que estabelece limites de gasto. Só pode gastar o que arrecada. É a mesma economia que a senhora, que o senhor fazem na sua casa. Só pode gastar o que arrecada. A emenda constitucional do teto estabelece este caminho. Agora, os aumentos salariais que foram dados na administração passada estão repercutindo aqui. As obras da Copa do Mundo, aliás, eu não escolhi Cuiabá para ser a obra da Copa. Eu não escolhi as obras da Copa. Foi um erro histórico de Mato Grosso. Um erro histórico. Todas as dívidas da Copa, quem está pagando é a nossa administração. E eu não escolhi a Copa do Mundo em Cuiabá. Estamos pagando em 2015, 2016, 2017, 2018, 19, 20 e 21. Aí sobra pouco recurso para os investimentos que são necessários. Imagine, Mato Grosso, ele deve pouco. Ele deve 7 bilhões de reais, mais ou menos. Ele poderia dever 20 bilhões de reais. Esses valores emprestados da União ou internacionalmente seriam para construir estradas, reformar escolas. Só que o Estado de Mato Grosso, apesar de ter capacidade de endividamento, não tem capacidade de pagamento, porque as obras da Copa, elas consomem o pagamento do Estado neste período em que eu sou governador. E eu quero aqui dizer a você, mais uma vez, a Copa do Mundo, e eu disse isso lá atrás, é um erro histórico do nosso Estado. Candidato, de acordo com a pesquisa Mark, divulgada pelo RD News há uma semana, o senhor aparece em segundo lugar das intenções de voto, com 21,8%. Tecnicamente empatado com o candidato Wellington Fagundes,
que tem 20,3%. Ao que o senhor atribui esse cenário aí, já que o senhor é o governador, é a pessoa que está no mandato, teve a possibilidade de realizar muitas ações nesses últimos 3 anos. Por que o senhor apresenta um cenário tão negativo ou diferente? E como fazer para reverter esse cenário? Eu recebo essa pesquisa com toda humildade, mas não são esses os números que as nossas pesquisas internas revelam. Esse é o ponto. Respeito, né, o Instituto Mark, mas nós estamos no caminho correto, trabalhando todos os dias para que nós possamos ganhar as eleições. Nós, é lógico, todos os governadores, com raríssimas exceções, que estão no exercício do mandato, exerceram um mandato muito difícil. Um mandato de dificuldade, um mandato com muito desgaste, um mandato com muitos embates. Notadamente em Mato Grosso, que nós substituímos uma quadrilha que administrava esse estado. Aí, as consequências desta administração estão sendo recebidas e são sentidas agora. Mas nós estamos trabalhando 24 horas e nós ganharemos essas eleições. Pode ter absoluta certeza. Vamos imaginar o seguinte, a melhor pesquisa é a pesquisa da data das eleições. E eu recebo essa pesquisa com toda humildade. Candidato, o senhor foi eleito em 2014 com uma alta expectativa sobre o combate à corrupção e também o fim das irregularidades no serviço público no Estado. No entanto, a administração do senhor não ficou imune a esses escândalos, né? Secretários chegaram a ser presos e obrigados a deixar o executivo. O senhor acredita que falhou em algum momento na escolha das pessoas para ocupar a equipe do senhor ali? Olha só, corrupção existe no mundo todo. Existe no Brasil? Existe. Qual é a diferença? A diferença é a forma, é a maneira pela qual você trata a corrupção. Nós temos 70 mil colaboradores. Eu vou repetir, 70 mil colaboradores. Eu não posso ser responsável pelos atos destes que praticaram porventura, ilícitos. Eles têm o direito de defesa, estão fazendo a sua defesa no devido processo legal. Vamos pegar o caso da Secretaria de Educação. Vamos citar especificamente o caso da Secretaria de Educação. Nós tomamos todas as medidas. Aliás, o Gabinete de Transparência é que comunicou à Delegacia Fazendária. Tem um ofício comunicando a respeito deste fato. Assim que os fatos apareceram, nós tomamos todas as providências, exoneramos, suspendemos todos os contratos, todos os contratos davam 57 milhões de reais. Todos. Nós rompemos os contratos. O desvio do Estado não foram 57 milhões de reais, né? Mas se fosse R$1 seria muito. Eu não estou aqui minimizando a corrupção, mas nós temos que falar a verdade. Não passou aí, segundo a Controladoria, a própria Secretaria de Educação, de 400 mil reais. Eu quero voltar a repetir, não estou minimizando a corrupção. Se fosse R$0,5 seria muito grave. Mas nós temos que falar a verdade, o Estado tomou as providências necessárias. No caso do Detran, existe uma pessoa que disse que outro deu dinheiro para o outro. E isso não está comprovado nos autos, né? Nós combatemos a corrupção, aliás, Mato Grosso é o segundo estado do Brasil que mais aplica a lei anticorrupção. Primeiro é o Espírito Santo, segundo é Mato Grosso. Mato Grosso é o 7º, 6º estado empatado que mais aplica a lei de transparência. Portanto, também avançamos nestas áreas. O senhor demonstrou aí ações adotadas pelo governo a partir do momento que se houve o conhecimento de um ato de corrupção, né? Em um novo mandato, o que o senhor pensa em fazer como evitar que esses casos existam? Imagine, nesse caso da SEDUC, era a mesma que existia no passado, o Gabinete de Transparência comunicou a Delefaz. No Detran, nós tomamos todas as providências. Nós diminuímos o valor repassado à empresa, nós fomos ao Ministério Público, nós buscamos romper o contrato, nós tomamos todas as ações preventivas. Por que o contrato não foi rompido? Porque tem uma multa de 100 milhões de reais. E isso foi tratado com o Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas. Tem uma nota do Estado relacionando todas as ações que eu determinei que fossem tomadas mais ou menos em março de 2015, quando eu assumi o governo.
Bom, nós temos aí já mais de 15 minutos de entrevista e temos várias participações de internautas. A gente vai passar conforme a gente conseguir ir transmitindo os temas também forem abordados, né? Mas vamos lá, respondendo aos internautas. Governador Joilson Catiani, bom dia a todos. Eu pergunto para o candidato à reeleição Pedro Taques, ao governo do estado, por que tantos hospitais do estado de Mato Grosso tiveram seus repasses cortados ou tantos meses em atraso, levando hospitais à paralisação e funcionários cruzando os braços. Hospitais da capital de Mato Grosso, Cáceres, Sinop, etc. Obrigada, sou de Sapezal. Como é o nome da pessoa? O nome dele é Joilson Catiani. Joilson, eu peço desculpas a você, mas essa informação não é verdadeira. O estado de Mato Grosso ele tem 7 hospitais regionais. 7. E estes 7 estão funcionando. Inclusive, nós estamos reformando o Hospital de Sinop, o Hospital Regional, estamos reformando o Hospital de Rondonópolis, fizemos uma mudança no Hospital de Cáceres, 7 hospitais, e eles não estão fechados. Nós temos 5 hospitais filantrópicos no estado ligados à federação. Estes hospitais não são do estado. O estado de Mato Grosso, com os filantrópicos, ele paga as UTIs. E nós estamos rigorosamente em dia com as UTIs. Inclusive, ontem eu visitei o Hospital Santa Helena, que tem 50 anos, e fiz uma reunião com os servidores lá. O Estado está rigorosamente em dia com o hospital, com as UTIs dos hospitais filantrópicos. A Santa Casa não pertence ao Estado de Mato Grosso. Eu não sei se você sabe, Joilson, mas nos últimos 3 anos, no Brasil inteiro, fecharam 246 unidades filantrópicas, unidades hospitalares filantrópicas. 246. Em Mato Grosso, as 5 não fecharam, porque o governo do estado, através de minha determinação, nós repassamos aos filantrópicos 22 milhões e 500 mil reais. E agora nós criamos o Fundo Emergencial de Estabilização Fiscal. Há 4 meses passados, 180 milhões de reais para a saúde pública do nosso estado. Vou repetir, 180 milhões para a saúde pública, sendo uma parte desse para os hospitais filantrópicos. Portanto, eles não estão fechados. Nós temos 53 hospitais municipais. É de responsabilidade do município, não é do estado. Mas, apesar disso, o estado de Mato Grosso está auxiliando no investimento desses 53 hospitais, 16 hospitais. Quer um exemplo? Lucas de Rio Verde. As 20 UTIs de Lucas, 16, é o estado que paga. Hospital de Diamantino, o estado de Mato Grosso está junto. Hospital de Nortelândia, o estado de Mato Grosso está junto. A Barra do Garças, eram 180 mil reais por mês, hoje são 1 milhão de reais por mês que o estado repassa ao Hospital Municipal de Barra. Confresa, eram 240 mil, hoje são 500 mil reais. Portanto, eu peço desculpas a você, mas sua informação não está correta. Bom, nós já temos mais de 20 minutos, acabamos de completar 20 minutos de entrevista. Vamos fazer uma pequena pausa, bem breve mesmo, mas continuamos ao vivo aqui no Facebook. Essa pausa é justamente para que seja parada a gravação e depois reiniciada, porque a entrevista vai ficar disponível na íntegra em 2 blocos no site RD News, governador. Ok.